Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Mais uma vez estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. O tema de hoje é esse: continue remando, não desista no meio da tempestade. O texto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa fascinante quando olhamos para esse texto, aprendemos algumas lições importantes. O texto diz que os discípulos passaram para outra margem do rio sobre a orientação de Jesus. Está lá no versículo 35. E não só isso, não só foram rumo a outra margem sob a orientação de Jesus, foram na companhia de Jesus. Mas mesmo assim, sob a orientação de Jesus, na companhia de Jesus, levantou-se uma grande tempestade no mar. Veja que coisa interessante, Jesus depois vai e acalma a tempestade. E às vezes eu me pergunto, por que o Senhor, que já sabia que ia acontecer aquela tempestade, não fez com que ela não surgisse? Ele podia muito bem impedir que aquela tempestade surgisse. E pensando nisso, eu aprendo algumas lições. Eu lembro quando eu me converti, eu aprendi na época a gente chamava corinho, né, que dizia: com Cristo no barco tudo vai muito bem e acaba o temporal. Mas veja, olha, os discípulos saíram sob a orientação de Jesus, com Jesus na sua companhia. Mas isso não os isentou de passar por aquela tempestade. E talvez você esteja vivendo uma situação parecida. Você é servo de Deus, tem feito tudo sob a orientação de Deus e sabe que Jesus está com você. Mas lembre-se, isso não o torna imune a tempestades, a dificuldades, a ventos contrários, a maremotos, a tsunamis que vão se levantar contra você. O fato de você servir a Deus não isenta disso. Mas saiba de uma coisa, que quando isso surgir, Jesus está do teu lado, como ele estava naquele barco. Jesus está ali pronto a te socorrer à medida que você clamar por ele. E como eu disse, Jesus podia ter poupado os discípulos, impedido que aquela tempestade se formasse. Mas provavelmente o intuito de Jesus era testar a maturidade dos discípulos e ao mesmo tempo ensiná-los para crescerem na fé, para se tornarem maduros na fé. E é isso que acontece conosco. O Senhor permite tempestades na nossa vida, mas Ele quer que lembremos que Ele está presente e que as tempestades não devem ser motivo de pararmos a obra dEle. No meio daquela tempestade, os discípulos precisavam continuar remando. Não podiam simplesmente deixar que o medo tomasse conta deles e desistissem da vida, se lançassem ao mar. Precisavam continuar remando. Então não desista quando a tempestade se levantar contra a sua vida. Continue remando. Não desista. Mas lembre-se que Jesus está contigo. E se chegar o momento que você entrar em desespero e não pode mais suportar a tempestade,
clame o nome do Senhor. Os discípulos foram lá acordar Jesus. Ele estava dormindo tranquilamente e falaram para ele: Mestre, não se te dá que morramos? E Jesus vai lá, acalmou aquela tempestade e eles, espavoridos, disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E eu quero dizer para você hoje, não importa a tempestade que você está enfrentando, você serve a um Deus que, além de estar contigo, é aquele que tem poder para que toda tempestade se dissipe. Ele tem poder para acalmar o mar, para acalmar o vento com a sua voz, com a sua ordem. Confie no Senhor. Se você está passando por tempestade, a sua fé está sendo provada e você está se tornando maduro. Mas quando você perceber que não consegue mais, clame a Ele. E Ele está ali, disposto a te ajudar, disposto a acalmar tudo. Confie nele. Pai bondoso, mais uma vez eu oro em nome de Jesus, como eu tenho sempre feito todos os dias, pedindo que o Senhor entre com providência através do Teu Santo Espírito na vida dos Teus servos. Faça eles lembrarem que o fato de Te servirem e saberem que o Senhor está com eles, isso não os isenta de passar por tempestade. Mas lembre eles que o Senhor está presente e que à medida que for necessário, o Senhor está pronto para socorrer com a Tua palavra de poder, com a Tua palavra que pode cessar toda e qualquer tempestade. Entra com providência na vida dos Seus servos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço encarecidamente, dê uma olhada no nosso link, vá lá no canal do YouTube, veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Dê sua curtida, faça o seu comentário, ative lá o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe com seus amigos, no mínimo 10. E peça para que eles também façam o mesmo, né? Se inscrevam e compartilhem com os outros amigos. O nosso desejo é que essa palavra abençoe o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.